E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você aprende sobre análise gráfica. Aqui você aprende sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, com entendimento lógico, sabendo exatamente o momento da compra, o momento da venda, dentro daquele padrão que nós chamamos de um contexto gráfico. Então você quer aprender sobre análise gráfica, entender exatamente o que o gráfico faz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Fechou? Tá lá, pessoal. Primeira entradinha aqui no movimento técnico, ó. Olha o que eu esperei o gráfico fazer. Eu tive que esperar o gráfico fazer uma região... Opa, deixa eu pegar uma outra linha aqui que é melhor. Eu tive que esperar o gráfico fazer uma região de resistência. Ó, resistência. E onde ele tem uma região de suporte? Ele tem uma região de suporte aqui embaixo. Ó. Então, após a falha do movimento, fica nítido com o padrão de vela ali da movimentação que o gráfico faz, a oportunidade técnica de fazer uma venda nessa região. Pois bem, mas nessa venda aqui, ó, eu não fiz a venda simplesmente porque apareceu um padrão de vela. Eu tenho que ter o que também? Um entendimento técnico de uma movimentação de tendência dentro de regiões, formando tecnicamente aquilo que a gente chama de contexto gráfico. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, eu sempre converso com as pessoas, principalmente os alunos que estão no treinamento. Toda a técnica que você utiliza no gráfico é necessária, ela está embasada dentro de um contexto. Então, não existe uma entrada simplesmente olhando padrão de vela. Você precisa ter o quê? Um entendimento contextual do gráfico. O que condiz isso na análise gráfica? Para você estar dominando a análise gráfica, você precisa enxergar o gráfico além dos padrões de velas. O que significa isso, Cadu? Enxergar o gráfico além dos padrões de velas. Você precisa entender que um padrão de vela é apenas o efeito de um preço que o gráfico está demonstrando ali naquele painel de negociação. Então, se eu vejo que há possibilidade de venda ou de compra naquela região, eu tenho que olhar este gráfico não só com o padrão de vela que acontece na região, eu tenho que olhar com o padrão de vela de negociação, analisando a região que o preço está, analisando a tendência que o preço está dentro de uma movimentação técnica, tá? Por exemplo, esse trade que eu estou fazendo agora aqui, eu vejo um monte de gente errando um trade como esse. Eu vejo um monte de gente fazendo um trade contrário, pessoal. Fazendo um trade contrário. A todo instante eu sei que o pessoal faz isso. Eu vou explicar para você o porquê do trade, eu vou explicar o porquê dessas movimentações. E olha só, eu entrei aqui no gráfico às 7h31, praticamente 7h35 aqui, em 4 minutos, 2-0 tranquilamente no gráfico. E por que eu sou capaz de fazer isso? Porque quando eu vou analisar o gráfico, eu vou além dos padrões de velas. É isso que você tem que entender. O que 99% dos traders fazem? Eles se baseiam no preço apenas. Apenas no preço. Se você perguntar para um trader assim, o que você precisa para analisar o gráfico? Ele vai falar assim, eu preciso do preço. É o que ele vai falar para você. Cadu, o que você precisa para analisar o gráfico? Eu preciso do preço, eu preciso do volume e eu preciso da causa do movimento. Você prestou atenção que mudou totalmente a forma de enxergar o gráfico? Você prestou atenção que quando eu falo isso para você, que eu preciso do preço, do volume e de um contexto gráfico, já mudou totalmente a forma como eu vejo o gráfico? Eu não me baseio apenas no preço. Eu preciso entender que o passado replica o futuro, que o passado é um espelho do futuro e que se eu vou analisar o gráfico de forma presente, eu preciso entender que existe uma movimentação técnica que me leva ao preço a ter este efeito no gráfico. Caso contrário, eu não vou comprar nem vender.
Conseguiu entender? Eu acho que só essa explicação vale aquele like, vale aquela inscrição no canal, vale você ativar o sininho de notificações e depois no final deixar aquele comentário bonito. Isso vai ajudar o algoritmo a entender que vai valer a pena trazer conteúdo para vocês. Eu vou ver que tem comentários, eu vou ver que tem likes também, e isso vai me incentivar a trazer conteúdo. Inclusive, sobre trazer conteúdo, eu já deixo um presente aqui para você. Ó. Talvez você está chegando agora no canal e ainda não baixou, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar. É um e-book que eu falo sobre 16 padrões de velas, são 36 páginas de estudos. Para baixar é simples, basta você entrar aqui no meu canal do YouTube. Na descrição do meu canal ou abaixo de cada videoaula, você vai encontrar todos os links necessários. O meu Telegram para você acessar e baixar o e-book, o meu Instagram, o meu WhatsApp e os links de acesso aos treinamentos. Então, tanto abaixo de cada videoaula como aqui na descrição do canal, você encontra essas informações necessárias. Então você precisa entrar lá no meu canal do Telegram e na mensagem fixada e fazer o download, tá bom? Esse aqui é o meu canal do Telegram. Você vai acessar aqui, ó, mensagem fixada, clicou, abre dois links e você faz o download. Aqui dentro, além de você baixar o e-book, você vai ver resultados de alunos e as aulas que eu subo todos os dias aqui do YouTube. Ó. Então você vê aqui o Paulo batendo meta, você vê aqui ó, o Marcelo batendo meta em menos de 3 minutos. Você acha que é só o Cadu que bate meta rapidinho? Ó. Aqui você vê o Rodrigão ó, na seção da Ásia, madrugando aqui. Lá no Goiás, está frio aí no Goiás, né? 17 graus, ó, batendo meta. A aula que eu subi ontem aqui para o canal, que muita gente pede sobre volume financeiro, você não pode perder essa aula. Aqui novamente, ó, né? O Rodrigo batendo meta. Você vê aqui, por exemplo, o Claudinei, ó, 2-0, batendo meta. Você vê aqui o Luiz batendo meta. Ó, o Luiz utilizando a ferramenta Hunter. Ferramenta Hunter eu explico lá no módulo 13 como funciona. Se você quiser fazer a aquisição, é só entrar em contato comigo. A instalação não dura nem um minuto. A Camila aqui, ó, batendo meta. A Camila também é aluna do Forex, ó, altamente lucrativa, utilizando também a ferramenta Hunter. Tudo aquilo que é necessário para bater meta todos os dias. Camila tá lá, ó, tirando seu dinheiro do mercado. Aqui o José, ó, 10-2, batendo meta. Aqui o Leandro também, ó, 3-0, depois 3-0 novamente. Aqui o Paulo novamente, ó, 10-2, batendo meta. Francis, 2-0, batendo meta. José, utilizando a ferramenta Hunter, ó, batendo meta. Nicolas, batendo meta. Aqui é o Elder, ó, batendo meta. 310 pila pro bolso no dia, maravilha. José, ó, batendo meta, 3-0. Desde o domingo do OTC, Alan fazendo seu saque e assim por diante, pessoal. Então entra aí. Baixe o seu e-book, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Aqui é o meu Instagram, ó. Se você quiser me seguir lá também, ó. Cadu Rinaldi, Tirdes com resultados de alunos, ainda com 60% de desconto, EAD Hunter, stores que eu posto aqui ó, todos os dias, e o Linktree aqui, que aqui você encontra os checkouts também para acesso ao treinamento, assim como lá na descrição do canal do YouTube ou nos primeiros comentários, você encontra aqui no Instagram, ó, o acesso aos treinamentos, onde você vai encontrar a metodologia de ensino lógico e profundo dos mercados. Você tem aqui também meu WhatsApp e meu Telegram, tá? Então vamos voltar lá pro gráfico. Olha só que interessante. Vamos voltar aqui no pensamento técnico. Então vamos voltar aqui, ó. Por que aqui, pessoal, eu não vou ficar olhando só vela, tá? Por que eu não vou olhar só vela? Olha só. Quando eu faço essa primeira entrada aqui na região, como eu falei para vocês, eu tenho que saber onde está o suporte e a resistência mais próximo, correto? Se o preço ele trabalha fazendo movimentações de busca, de suporte e resistência, ó, eu preciso entender que houve falha desse movimento, eu preciso entender que há força na região jogando o preço para baixo, eu preciso entender que tem fluxo de movimentação, só que eu preciso entender que ainda tem espaço para o gráfico fazer esse movimento. Como é que eu vou fazer um trade contra essa movimentação de tendência de alta se eu não tenho o mínimo conhecimento se ele tem força e espaço técnico para fazer movimentação?
Então eu preciso entender que o gráfico já saiu de uma bela região. Eu preciso entender, ó, que o gráfico faz 1, 2, 3 movimentos. Eu preciso entender que existe aqui, ó, essa região de resistência, onde faz a falha do movimento. Opa, escrevi tudo errado lá, deixa eu escrever de novo. Então, ó, é a região de resistência, onde faz a falha do movimento. Eu preciso entender que tem essa região de suporte. Eu preciso entender que a tendência pode vir corrigir nessa região. Então, aqui o pensamento, quando eu faço uma venda nessa região, é justamente porque eu sei que existe o que aqui, pessoal? Vamos lá. Ó, existe o famoso canal. Então, eu tenho um canal, eu tenho uma expansão de movimentação. Este canal é formado nessas regiões, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 50% do movimento, tá? Eu tenho aqui, ó, 100% do movimento e 100% do movimento. Correto? Correto. Então, eu tenho aqui, ó, uma harmonia de canais. Que canais são esses? Ó como o Cadu é bonzinho, ó como eu falo as coisas para você. Você tem aqui a região de desconto, na região de demanda, e você tem aqui, ó, a região de prêmio, na região de oferta. Tá tudo desenhado aí para você, tá tudo desenhado para você, tá tudo posicionado para você. Então, eu só consigo entender que eu posso fazer uma venda nessa região porque eu consegui compreender todos esses setores do gráfico, que tem uma região de oferta e demanda, que tem uma região de suporte e resistência, que tem um posicionamento de uma resistência, um suporte aqui na região, que eu tenho espaço de movimentação, que essa tendência perdeu força nessa movimentação e ela precisa corrigir pelo menos até 50% do movimento, que existe fluxo de movimentação para eu fazer um trade nessa movimentação contra a tendência, tanto é que o preço vem e faz um novo pullback aqui nessa região, um pullback insignificante, sem força nenhuma. O que o Cadu faz? Eu vou lá e vendo novamente. Por quê? Porque esta região de prêmio e oferta ainda não foi requerida. A resistência ali ainda não fez o seu papel de empurrar o preço até um fundo próximo para que haja uma movimentação de compradores na região. Então eu consigo ver ainda, ó, a força de venda imperando na movimentação técnica. Eu consigo ver o fluxo da movimentação do gráfico empurrando o preço para baixo. Então, Cadu, mas aqui ó, aparentemente é uma tendência de alta. Sim, é uma tendência de alta. Porém, como eu sempre falo aqui em opções, a gente consegue fazer micro movimentações ou micro trades no gráfico, onde eu sou capaz de fazer compras e vendas dominando a análise gráfica, além dos padrões de velas. Por que eu sou capaz de fazer uma venda contra a tendência desta forma? Porque, como eu disse, eu não estou olhando só padrão de vela, pessoal. Eu não estou olhando só padrão de vela. Mas é claro, eu sou iniciante, Cadu. Eu estou iniciando agora no mercado. Qual é a melhor opção para mim? A melhor opção para você é você trabalhar sempre seguindo a tendência, olhar o mercado de uma maneira clássica. O que é uma maneira clássica? Você só vai seguir a tendência, você só vai seguir a rota do preço, você vai seguir sempre a movimentação técnica para você não cair em erro. Por quê? Se você não tiver essa capacidade de extrair o melhor do gráfico para fazer essas análises em micro-regiões dentro da macro-região, você acaba se confundindo na movimentação. Então, tecnicamente falando, é necessário que você espere o gráfico encaixar o movimento. É necessário que você espere o gráfico mostrar uma movimentação clara para você. Mostrar que naquela região houve, tecnicamente, a intenção do gráfico fazer uma movimentação para você seguir aquele padrão de vela. Porque, lembre-se, o padrão de vela não vai estar ligado simplesmente naquilo que chamamos de padrão de vela. Ele vai estar ligado dentro de um contexto, tá? Ele vai estar ligado dentro de um contexto. Então, quando você for fazer trade,
e você for analisar o gráfico, não fica só analisando aqui, ó, o preço. Você tem que entender que o preço exige fluxo de mercado, que o preço exige todo um acompanhamento do passado do gráfico. Isso nós chamamos de análise gráfica, porque nós vamos analisar todo um contexto. Deixa eu tirar aqui, ó. Nós vamos analisar todo um contexto, tá? Um contexto que vai estar em regiões, que vai ter tendências, que vai ter padrões de velas e vai ter também fluxo do mercado, tá? Ou aquilo que nós chamamos de volume financeiro. Então, se eu tenho uma região aqui de demanda e se eu tenho uma região de oferta, se eu sei que o gráfico está vendendo ou ele está comprando, eu, além de um padrão de vela na região para eu poder fazer a minha entrada, minha compra ou minha venda, eu preciso me posicionar diante desse contexto. Então, eu não posso exigir do gráfico que ele faça uma movimentação técnica que eu queira que ele faça para eu fazer a minha entrada. Não, pessoal. Quem é que vai fazer o movimento? É o gráfico. Quem é que vai dispor a possibilidade de uma entrada? É o gráfico. Então, não sou eu que vou exigir o gráfico. Eu vou ter que esperar o gráfico fazer o movimento. Tem muita gente que pergunta assim para mim: ah, Cadu, como é que eu sei que o preço aqui, ó, não rompeu? Eu entrei comprado e o preço retornou na região, porque existe a questão dos falsos rompimentos. Ah, e como é que eu vou saber que isso aqui é um falso rompimento? Você só sabe que é um falso rompimento depois que aconteceu. Exatamente isso. Ah, então por que que toda vez eu caio nesse erro? Toda vez eu entro num falso rompimento, eu entro comprado aqui no gráfico e eu acabo perdendo. Eu tento fazer um outro trade aqui e eu acabo perdendo. Eu tento continuar o movimento contra o candle, eu tento perdendo. Porque esta não é uma técnica adequada. Você precisa pelo menos esperar o gráfico fazer rompimento de verdade. Você precisa esperar o preço retornar na região de verdade. Você precisa esperar o preço fazer movimento de continuidade para depois você pensar em comprar. Isso vai fazer com que você não caia em erros de falso rompimento, pessoal. Entendeu? Então, não é porque você vê um candle gigante como esse rompendo uma região que você é obrigado a sair comprando. Pelo contrário. Ah, Cadu, mas o trade aqui, ó, é uma tendência de alta. Ele não tem que romper e ir embora? Não. É aí que tá, não. Ele também está dentro, ó, de um canal. Ele está dentro de um canal. Então ele pode fazer os dois movimentos. Por que que o Cadu fez trades aqui contra o movimento e eu fui bem sucedido? Justamente porque eu estou trabalhando um canal onde o preço vem buscar linha de tendência de alta, vai buscar linha de tendência de alta na resistência. Aí o preço faz movimento na região, vem buscar o que? Linha de tendência de alta na região do suporte. Preço faz movimento, vai buscar o que? Linha de tendência de alta em região de resistência. Preço chega em região de resistência, vem fazer o que? Buscar linha de tendência de baixa em suporte. Ah, é toda vez essa movimentação, ele é obrigado a buscar a região, ele é obrigado a fazer esse movimento? Não, ele não é obrigado, mas tecnicamente ele pode estar fazendo o movimento. Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso entender este movimento, eu preciso entender esse contexto para estar dominando a análise gráfica. Eu preciso ir além dos padrões de velas. Então não é porque surge um padrão de vela que eu vou entrar. Por exemplo, ó, esse padrão de vela aqui é o chamado piercing, ó. Esse padrão de vela tem lá nos 16 padrões de velas que eu deixo para você no e-book. Por que que ele não continuou o movimento? Porque não tem contexto. Esse padrão de vela aqui, ó, é o engolfo. Também tem aí nos 16 padrões de velas. E por que que ele faz movimento aqui, ó, e não continua movimento? Por que que ele não continua o movimento? Por que que o piercing aqui não continua o movimento? Gente, porque não tem contexto. Conseguiu compreender? Por que que o Cadu entrou aqui, ó, e deu bom? Porque tem contexto.
Por que o Cadu entrou aqui e deu bom? Porque tem contexto. Aqui tem contexto para eu fazer uma análise para operar contra a tendência. Aqui não tem contexto. Aqui não tem contexto. Ah, Cadu, e se esses padrões de velas tivessem acontecido então numa região de suporte? Aí, nesse gráfico teria contexto, ó. Engolfo, preço foi embora. Engolfo, preço foi embora. Não aconteceu nenhum piercing aqui, mas tivesse acontecido um piercing, com certeza seria uma entrada linda no gráfico. Você conseguiu entender? Então, não adianta você se basear só num padrão de vela. Para você estar dominando a análise gráfica, você precisa entender todo um contexto gráfico. Então, hoje, nós falamos sobre além dos padrões de vela, tá? Meio longa a nossa frase, né? Mas é isso aí. Além dos padrões, tá? Se você chegou ao final e digitar aí, ó, além dos padrões, eu já vou entender que você quis dizer que nós precisamos analisar além dos padrões de velas. Quer ter resultados? Não fique olhando só padrões de velas. Você precisa entender a contextualização do gráfico. Quer aprender passo a passo como isso se faz? O treinamento está aí com um valor irrisório. As descrições para a entrada no treinamento estão aí na descrição do canal. Qualquer dúvida, entra em contato comigo via WhatsApp, Telegram ou pelo DM do Instagram. Vou estar à disposição para te responder. Você quer fazer aquisição do indicador Hunter também, da ferramenta? É só entrar em contato. Eu vou te explicar, você que já chegou lá no módulo 13, que já entendeu toda a dinâmica da movimentação, aí você está apto a utilizar com segurança o indicador, sabendo exatamente como proceder. Então, recadinho de hoje, coloca na sua cabeça, não fica olhando só preço. Não fica olhando só preço. O trader não vive só de preço. Se você ficar olhando só preço, você vai ficar tomando tinta atrás de tinta. O que é tinta, Cadu? É um jeito carinhoso que eu chamo loss, tá? Para você não se frustrar mais ainda. Então, para de entregar dinheiro para a corretora, para de perder dinheiro no mercado. Se você fosse fazer o montante de dinheiro que você perdeu, você já estaria estudando, aprendendo, tendo conhecimento, confiança, capacidade técnica para não passar por essas situações. Mas aí só depende de você, né? Aí é uma opinião e um pensamento pessoal. No que você precisar como um professor tutor para te ensinar essa caminhada, pegar na sua mão e te ajudar a você a chegar onde você quer, estarei aqui à disposição, lá na área do aluno, como sempre fico à disposição de todos os alunos, tirando todas as dúvidas. Pessoal, vou ficando por aqui, vou deixar mais 2 aulas a respeito do assunto, não saia, vá para as 2 aulas, deixa o comentário aqui após a aula, depois vai para outra aula, aproveite essa oportunidade de estudar dessas super aulas, dessas super dicas de forma gratuita para você, se aprofundar de uma vez por todas, deixar as escamas dos olhos caírem e você conquistar aquilo que já é seu, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus, te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fui!